Será possível modular o padrão de crescimento crâniofacial? Ultimamente, a terapia reabilitadora de más oclusões em idade precoce tem sido aconselhada como ação preventiva às oclusopatias com repercussões no sistema crâniofacial. Em função dessa realidade biológica, a atenção deve estar voltada à identificação etiológica dessas displasias, responsáveis pela má oclusão presente na infância. Isso é óbvio. E, para tanto, recorrendo a diagnósticos que visam a identificação de desequilíbrios estruturais no sistema crâniofacial. É preciso ter consciência de que não basta a preocupação de apenas focar elementos dentários, afastando como inócuas, eu diria até nefastas, todas as terapias que limitam-se a essa área, sejam elas quais forem, sem exceções. Porque há uma razão biológica para essa afirmação, para a qual eu convido os colegas à reflexão. Vamos ver. É oportuno lembrar que nessa faixa etária está em andamento um processo de crescimento e desenvolvimento cujo padrão é modulado por fatores genéticos e epigenéticos. E o trabalho de Rolf Fraenkel e Christine Fraenkel merece ser evocado. Esse seu livro, Orofacial Orthopedics with the Function Regulator, ou Ortopedia Orofacial com o Regulador de Função, com versão já traduzida para o português pela Livraria Editora Santos, o qual sugiro que os colegas procurem ler. Ele oferece uma série de proposições interpretativas que permitem deduzir que, sim, é possível modular o padrão de crescimento e desenvolvimento e que merecem reflexão, quando comparamos com amplitude de ação terapêutica de dispositivos ortopédicos funcionais, como aquela oferecida pelas diversas terapias com recursos limitados à área dentoalveolar. A interpretação funcionalista leva em consideração o sistema crâniofacial, cujo padrão de crescimento e desenvolvimento é modulado por fatores genéticos baseados no DNA e epigenéticos, relacionados a mecanismos de controle de regulação gênica sensíveis a fatores ambientais. Em seu livro, esse aspecto é exemplificado por curiosidades, como o da cultura asiática, por exemplo, cultuando os pezinhos das chinesas ou os crânios deformados de grupos peruanos, às custas de contenções mecânicas. Segundo esse autor, alterações na estrutura e função e a possibilidade moduladora durante o período de crescimento e desenvolvimento, induzida por alterações nos parâmetros biomecânicos e biofísicos, é uma realidade. Qualquer alteração em volume ou forma dos tecidos não esqueletais, como provocado pelo seu regulador de função, gera um efeito biomecânico que induz a uma reação genômica nas zonas de crescimento osteogênico a ela relacionadas. Muito afim com tais propostas interpretativas, situa-se Melvin Moss com a sua teoria das matrizes funcionais. Nela, os músculos representam um segmento importante na configuração das paredes que formam a cápsula orofacial, ou seja, da matriz funcional capsular que é acionada pela presença dos escudos. Pode-se supor que a aparatologia ortopédica funcional de Fraenkel exerça alguma influência moduladora sobre a regulação epigenética na morfogênese crâniofacial. Essa estrutura deve ser bem identificada para poder destacar qualquer desvio no padrão de equilíbrio. Informação essa proveniente de um diagnóstico estrutural amplo do sistema crâniofacial. Uma vez identificada qualquer zona displásica, induções reorganizadoras através de estímulos intermitentes são aplicados. Os dispositivos ortopédicos funcionais caracterizam-se por esse tipo de excitação neural. Desrespeitar tais interpretações biológicas podem levar a equívocos terapêuticos graves. O aparelho da foto é de um regulador de função de Fraenkel 1
indicado para um padrão facial 2, onde a discrepância de bases ósseas é de responsabilidade mandibular. Fundamental é reconhecer as áreas displásicas, recorrendo a diagnósticos cefalométricos de âmbito estrutural e biotipológico. Resumidamente, os escudos laterais são responsáveis por agir na cápsula orofacial no sentido lateral, ou seja, o tecido muscular da bochecha adapta-se funcionalmente à superfície do escudo, produzindo um efeito fisioterápico pela correção na falha da geometria de ação muscular. Os escudos labiais inferiores têm efeito de suporte, aliviando e provocando uma eversão no velcro labial e melhorando a competência no seu selamento e, com isso, permitindo o estabelecimento de condições de pressão subatmosférica intrabucal, permitindo a indução de forças atuantes no crescimento para baixo e para frente do complexo nasomaxilar. Já o escudo lingual, posicionado logo abaixo da região cervical dos dentes inferiores anteriores, objetiva estimular a mandíbula a posicionar-se adequadamente. Nesse caso, a presença de retrusão mandibular exige a ação de ambos os escudos, laterais e labiais inferiores, que propiciarão o equilíbrio estrutural e postural entre os anéis musculares da parte superior do bucinador e o orbicular do lábio inferior, onde este previne o efeito de tração provocado pelo músculo mentalis hiperativo. Portanto, podemos dizer que o regulador de função é um dispositivo para exercício ortopédico que induz gradual expansão da matriz capsular e consequentes remodelações ósseas à custa das matrizes funcionais periostais, numa reengenharia de ação muscular induzida pela alteração da posição postural mandibular. Sugiro aos colegas um estudo aprofundado sobre o trabalho de alta significância científica desse mestre, Rolf Fraenkel, que consubstancia sua interpretação com numerosos exemplos clínicos que justificam sua terapêutica, a sua interpretação. Sua contribuição soma-se a de numerosos outros autores, com outras fontes de informações que interpretam as displasias craniofaciais segundo outros ângulos de enfoque. Porém, todos baseiam-se em princípios comuns, como a indução de estímulos intermitentes, mudanças de posturas de bases ósseas e todos eles soltos na cavidade bucal. Mais vídeos com abordagens afins os colegas podem encontrar em meu site, cujo endereço está logo abaixo da transcrição completa que será feita dessa exposição. Um forte abraço a todos.